Robespierre amou demais. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Robespierre amou demais. Hoje iremos gravar o último episódio de 2024, agora só em 2025, que esta malta vai fechar para natais, fins de anos e afins, como pessoas educadas e civilizadas que somos. E hoje vamos fazer aqui um pequeno exercício meio de brincadeira, mas com muita seriedade. Tentar explicar um bocadinho o que é que se passa ou o que é que reflete a mentalidade conservadora no geral, quais é que são aquelas alterações que parecem estar a causar aqui mais problemas e mais questões. Comigo, novamente, tenho o João e o Saúl, do Comboio Suburbano, e agora o João tem um novo podcast, portanto, se quiseres apresentar, João, pois, diz de tua justiça. E vamos começar aqui com um dos temas que mais afeta aqui a questão conservadora, que é as alterações, portanto, a migração, e consequentemente com a migração também um aumento da diversidade religiosa em Portugal, que, de acordo com os dados oficiais, portanto, em 2021, com o último censo, ainda tínhamos uma população portuguesa essencialmente acima dos 80%, a declarar-se como católica, sendo que os evangélicos seriam o grupo com maior crescimento. Neste caso passaram para 2,1 vindos de 1,2 do censo anterior, e vemos que a situação está a acelerar. Acho que é um bocado óbvio para toda a gente que anda na rua, minimamente. Em 2023 houve um aumento de 33,6% de estrangeiros a entrar em Portugal, sendo de momento cerca de 1 milhão, o que já representa aproximadamente 10% da população portuguesa. Com isto, dou o meu lugar aqui ao Saúl, que irá falar um pouco aqui sobre isto. Já agora, para os dois, se puderem dizer a vossa idade, só para o pessoal perceber um bocado o contexto em que nós vimos estas alterações a acontecer. Portanto, eu tenho 45 anos. Saúl, dou-te a palavra. Muito obrigado, Pedro, por me dares a palavra, mas não por me obrigares a dizer a minha idade. Não vim para aqui para ser atacado, não percebo. Tenho 37 anos, parte deles vividos a estudar, outros a trabalhar em várias áreas, desde os call centers até a agricultura, passando pela indústria. E esta questão, começamos então pela questão da religiosidade, da religião em Portugal, que é uma questão interessante nos vários pontos em que se pode analisar. Portanto, nós continuamos a ter, pelo que estes números indicam, continuamos a ter 80%, cerca de 80% de católicos em Portugal, portanto uma maioria ainda quase hegemónica, mas dentro desses católicos, desses 80% católicos, portanto, por autodeclaração nos censos, não estamos a falar sequer dos batizados, por exemplo, é uma coisa interessante. Portanto, a diminuição foi mesmo na autodeclaração dos censos. Dentro desta população de católicos, temos que, todos nós sabemos que existe uma enorme quantidade de pessoas que não frequenta os ritos e não condiciona o seu estilo de vida nem a sua maneira de pensar à religiosidade católica, portanto vê o catolicismo apenas como a religião dos seus pais, da sua família, mais ou menos é aquilo que é porque é, e portanto aqui é difícil de analisar o quão preponderante ainda é a religiosidade católica, não a Igreja Católica a instituição, mas a religiosidade católica na população portuguesa. Ainda é preponderante, mas não será estes 80% que os censos nos diz. Será um pouco menos. Tenho eu quase a certeza que se fôssemos a analisar
na prática religiosa, de facto, o segundo grupo, sem religião, cresceria um pouco e apenas só a parte católica diminuiria. Todos os outros manter-se-iam mais ou menos em números absolutos nas mesmas quantidades. Portanto, aqui para analisar as duas questões, entre o católico e o sem religião, portanto, temos uma percentagem de à volta de 14% de pessoas que se declaram sem religião, portanto, que declaradamente nos censos dizem que não seguem nenhuma religião. Portanto, não estamos sequer a falar de ateísmo, estamos a falar de quem se declara como não seguindo nenhuma religião organizada. O que também já sabemos que desde há muito tempo que existe em Portugal, portanto, essa tal perda de preponderância da Igreja Católica em Portugal nunca foi nem para ateísmo militante, nem para nenhuma outra religião, foi para uma mais ou menos rejeição da religiosidade organizada em si e o seguir de uma espécie de pós-modernidade na questão religiosa, não, por exemplo, o New Age específico, mas uma religiosidade mais ou menos da pós-modernidade, em que as pessoas seguem uma espiritualidade quase self-made, quando a têm. Também há que destacar esta parte. Agora, os dois números que acho muito importante analisar. Então, temos aqui os evangélicos, portanto, no caso destes censos, temos o protestante e o evangélico no mesmo grupo, o que também leva a algumas questões de análise, porque é sabido que Portugal tem neste tipo de números, nestes 2%, poderia caber, por exemplo, uma grande quantidade da população de origem britânica residente em Portugal, se bem que eu não sei bem como é que essa população é contada nos censos, mas portanto, os protestantes antigos, digamos assim, poderiam estar ainda aqui neste número, e então os evangélicos. Portanto, este crescimento dos evangélicos é muito interessante por uma razão, é que os evangélicos crescerem de 0,9% para 2,1% leva a um aumento da visibilidade, não só da religiosidade evangélica, mas das ideias que têm origem na religiosidade evangélica, que é completamente desproporcional à proporção, de facto, de população evangélica em Portugal. Portanto, principalmente nas grandes cidades, e não só, grandes e médias cidades em Portugal, a visibilidade da religião, das igrejas evangélicas e a propagação das ideias, principalmente conservadoras e reacionárias, que vêm das igrejas evangélicas, é muito maior do que esta percentagem. Isto é uma coisa que é importante analisar, porque eu ainda sou do tempo, já que estamos num podcast de velhos a falar do mundo. É isso mesmo, é esse o espírito. Eu ainda sou do tempo em que os conservadores eram religiosos. E no meu tempo não havia Red Pillars, por exemplo, não havia, por exemplo, homens divorciados a se autodeclararem conservadores, não havia. Havia, mas é como os próprios conservadores que dizem que no seu tempo não havia homossexuais. Não havia também homens divorciados conservadores, não eram tão barulhentos, basicamente. Portanto, no meu tempo em que os religiosos eram conservadores, voltando a esta questão, normalmente quem tinha um estilo de vida que saísse dos trâmites da religiosidade católica não se autodeclararia conservador. E hoje em dia, estamos aqui a falar de Portugal, por exemplo. Em Portugal ainda temos uma grande questão, que é se a Igreja Católica aceita os divorciados ou não, e os divorciados continuam a querer ir à missa e a comungar e isso tudo, mas o que é sabido é que a Igreja Católica, aceitando ou não, o divórcio está aceite como parte
da vivência social em Portugal, nomeadamente pelos conservadores. E em Portugal, se já acontece, então, na grande referência social para o Ocidente, que são os Estados Unidos, é uma coisa que é bastante óbvia. Todos os outros, tudo o que toca a questões de costumes, é bastante óbvio que a clivagem aumentou nos últimos anos, mas continua a ser óbvio que o divórcio continua a ser considerado parte da vida das pessoas, mesmo dentro do conservadorismo. E temos isso, portanto, os grandes avatares do movimento conservador atual. Uma boa parte deles são divorciados, têm casos extraconjugais, têm amantes, isso tudo é mais ou menos sabido. E neste caso estamos ainda a falar de conservadores, estes também religiosos. Mas o que eu voltava a dizer, a propagação de ideias evangélicas vai muito para além dos praticantes da religiosidade evangélica. Muitas pessoas que estão aqui no católico, não, os chamados não praticantes, ou mesmo no sem religião, estão cada vez mais a seguir, portanto, tudo o que é informação sobre costumes, sobre como é que o mundo está a mudar e como é que, por exemplo, essas pessoas acham que a homossexualidade ou as questões de transgênero ou o feminismo são grandes questões que estão a prejudicar a sociedade atual. Essas pessoas não são evangélicas, mas seguem quase à risca linhas políticas que são injetadas, neste caso aspiradas, já que são linhas, seriam aspiradas, diretamente pela... Estás a fazer uma referência à iniciativa liberal. Eu queria deixar isso claro. Nós dissemos linhas que são aspiradas, sempre que dissermos linhas que são aspiradas, estamos a falar da iniciativa liberal. É bom deixar claro. Pronto. Sim. E, portanto, é essa... Sim, podíamos até falar, ir por aí, porque já que mandei a piada, temos aqui uma questão que é as práticas. As práticas são uma coisa e depois o que é divulgado, o que é feito ideologia é outra. A outra questão que eu queria colocar aqui na questão da visibilidade, que é a visibilidade também da religiosidade muçulmana. Portanto, os censos que o Pedro nos enviou, que é o de 2021, creio, dá uma percentagem de menos de 0,5% de muçulmanos em Portugal e, no entanto, a visibilidade, neste caso negativa, neste caso externa, portanto, não é a visibilidade criada pela própria comunidade, como é no caso dos evangélicos, mas a visibilidade criada pela maioria, e neste caso apontada como negativa na maior parte das vezes, é também muito superior à percentagem real. E é uma coisa que vamos também ver, podemos também analisar na questão da imigração, é que estes fenómenos, estas grandes alterações, algumas delas pelo menos, continuam a estar quase circunscritas ao Portugal urbano. Algumas destas alterações, pelo menos, continuam quase exclusivamente a ser realidades dos distritos de Lisboa, Setúbal e Porto. E para terminar, só aqui, para terminar, remato com a frase que já tinha mandado aqui pelo meio, que eu ainda sou do tempo em que os conservadores eram religiosos, ainda sou do tempo em que os anti-imperialistas eram progressistas. E, portanto, talvez seja por aí que vamos fazer a análise da forma como o mundo tem vindo a mudar neste episódio. Boa. João, é a tua vez, não te esqueças, idade, que é o atentado. Meu Deus, estou-me a sentir, estou-me a sentir pressionado. Não, mas eu tenho a mesma idade do Saúl, eu tenho 37 anos. Eu acho que o Saúl vai fazer 38 ainda, mas enfim, eu tenho 37, fiz em setembro. E sim, no meu tempo as coisas eram um bocadinho diferentes daquilo que são agora nesta matéria. Uma coisa que eu sinto, vou tentar pegar em meia dúzia de coisas que o Saúl disse,
para tentar mais ou menos reforçar a ideia, porque eu estou de acordo com o essencial, mas uma coisa que eu sinto é que uma coisa que mudou muito do meu tempo para cá, de há uns 10, 15 anos para cá, é que passamos a ter, não é identitarismo, é liberalismo mesmo por toda a parte. Houve uma liberalização da sociedade que teve efeitos em vários aspectos que estamos aqui a falar, sobretudo nos aspectos religiosos. Uma coisa, por exemplo, uma coisa que a esquerda analisa muito pouco, porque a esquerda liga pouco à Igreja Católica, tem uma visão bastante estereotipada, acha que a Igreja Católica está exatamente no mesmo sítio há 2000 anos. Não é precisamente assim. Aliás, pelo contrário, a Igreja Católica tem feito um longo trajeto de guinada, se quiséssemos dizer as coisas nestes termos, de guinada para a esquerda, desde os anos 60 para cá. Certo, a posição em que a Igreja Católica estava antes dos anos 60 era tão à direita, que mesmo com todas as guinadas, ainda hoje há coisas que a Igreja Católica diz que nos fazem deitar as mãos à cabeça. Quando a Igreja Católica diz que a contracepção é um problema, que as pessoas não devem usar contraceptivos, e isto continua a ser doutrina da Igreja, porque, enfim, usar contraceptivos é destruir vida, isto parece-nos extraordinariamente conservador, certo? Mas depois, se colocarmos isto no plano geral das outras coisas todas e das outras mudanças todas que houve nas posições da Igreja Católica, nós estamos a ver uma Igreja que dizia há 60 anos que não havia salvação possível, as pessoas iam para o inferno se morressem sem estarem batizadas por um padre católico. Isto hoje já não é doutrina da Igreja. Recentemente houve uma grande discussão dentro da Igreja Católica porque saiu uma encíclica do Papa Francisco chamada Fiducia Supplicans, em que ele aceita que os padres possam abençoar casais homossexuais. Isto aconteceu há 1 ano, 2 anos, quer dizer, há uma série de mudanças que estão a acontecer dentro da Igreja Católica e nem sequer vamos falar. Isto foi outro dia uma discussão que eu tive com o Sérgio Lira, que nos vai ouvir de certeza, e mando um abraço para ele. Ele disse que ouviu umas declarações do cardeal Américo Aguiar, o cardeal de Setúbal, que disse uma cena que ele disse: lembrei-me de ti. Ouvir o cardeal Américo na televisão, lembrei-me de ti. Porque o cardeal Américo estava a dizer que toda esta conversa da imigração servir para repor as gerações, para resolver os problemas demográficos, para pagar a segurança social, para pagar os serviços públicos, ele dizia que era uma conversa de uma desumanidade extrema. Estávamos a falar dos imigrantes como se fossem gado reprodutor, estávamos a falar dos imigrantes como se fossem um recurso que o país importa, como se estivesse a importar um reator nuclear ou uma merda do estilo. E eu posso dizer palavrões, se eu não puder dizer palavrões, diz-me que eu Estás à vontade, modero-me. tu és do Porto. Muito obrigado. Pois, exato, tenho esse lugar de fala. Mas pronto, o Aguiar disse isso, e isso é uma coisa que eu digo e é uma coisa que muita esquerda não diz, que ainda é o mais curioso. A esquerda, muitas das vezes, para tentar defender os imigrantes diante do Chega, vai lá e diz esta conversa de que eles vêm cá para resolver problemas económicos, problemas demográficos, etc, etc. Estou a contar isto tudo porquê? Para dizer que há setores da Igreja, e não são tão pequenos e não são tão mal colocados como isso, que estão neste momento em posições muito mais liberais do que estavam há 60 anos atrás. E isto é péssimo para a Igreja, porque o essencial dos crentes, o meu avô não era um homem muito de ir à missa, mas eu lembro-me perfeitamente, uma vez íamos na rua, quando eu tinha aí 15 ou 16 anos, e alguém lhe tentou dar um papel dos testemunhas de Jeová ou coisa que o valha, e o meu avô disse: não, eu igreja só vou à nossa. E à nossa como se ele fosse alguma, ele não ia a nenhuma. Ele não tinha vida religiosa rigorosamente nenhuma, mas ele sabia, alguns na cabeça dele, que a igreja dele era a Igreja Católica. E também sabia, por inerência, porque as pessoas sabem mais ou menos qualquer coisa sempre do que é que a Igreja Católica costumava, pelo menos, pensar. Ele sabia, portanto, que há aqui um determinado conjunto de valores em matérias de moral, em matérias de ética, em matérias de comportamentos, relacionados com dar esmola aos pobres, relacionados com não maltratar os vizinhos, relacionados com ajudar velhinhas a atravessar a rua, que eu já sei que tenho de cumprir. E também sabia que um desses valores era, enfim, o divórcio é uma coisa que está errada, como dizia o Saúl, a homossexualidade é uma coisa que está errada, e estas pessoas, quando começam a ver o Papa, ou bispos, ou seja lá quem for, a vir dizer coisas que não estão completamente de acordo com a tradição, começam a pensar: isto é estranho, quer dizer, eu não sou desta gente, eu sou de uma outra coisa que devia estar a ser representada por esta gente, mas
E há ali uma dissonância, há ali uma incompreensão do que se está a passar. Qual é a consequência disso? Em primeiro lugar, é aquilo que o Saúl estava a dizer, não é? As pessoas começam a entrar num certo indiferentismo religioso. Essa é mais a palavra do que abandonarem as religiões. As pessoas não passam, de facto, como o Saúl diz, a ser ateias, forçosamente. Nem passam a ter propriamente a ir para outro culto religioso qualquer. Passam a ser mais ou menos indiferentes às questões religiosas. O que não significa que não continuem a ter uma relação meio identitária com a ideia de que são católicas, e por isso é que dizem nos censos que são católicas. Mas enfim, como entram da mesma maneira que entram neste indiferentismo, também entram noutros caminhos para validar os seus princípios morais, não é? Em vez de começarem a dizer eu sou contra o casamento porque eu sou católico, passam a dizer, eu sou contra o casamento porque eu sou contra o casamento, contra o divórcio porque eu sou católico, passam a dizer eu sou contra o divórcio porque eu sou conservador, eu sou contra o aborto porque eu sou conservador, e começam a dar a isso uma camada exterior que é mais retirada dos tais youtubers red pill, que é mais retirada dos youtubers conservadores e dos comentadores conservadores da televisão, etc. Há mais esse caminho de se associarem a correntes políticas do que propriamente a correntes religiosas. Mas mesmo assim, também existe cada vez mais o caminho de se associarem aos evangélicos. Sendo que quem faz isso, da minha experiência, primeiro e antes de mais, são setores mais pobres da sociedade. Aliás, até são muitas das vezes setores racializados da sociedade. Eu trabalho com muitas pessoas de origem africana. Eu conheço, enfim, não vou estar a contar a minha vida de princípio ao fim, mas eu conheço muitos ciganos e uma boa parte dessas pessoas, ou melhor, a sobre-representação de evangélicos nas comunidades racializadas e na comunidade cigana em Portugal, da minha experiência pelo menos, é muito grande. Há muitos que frequentam esses lugares. Porque, em primeiro lugar, porque a classe média acha que é risível e é ridículo e é mesquinho ter uma prática religiosa cotidiana, portanto nunca iria para esses sítios. E não existe esse tipo de censura a ter uma religião nos setores mais pobres da sociedade, e muito menos nos setores racializados, que muitas das vezes vêm de países em África, na América Latina, etc., onde a prática religiosa faz parte do cotidiano das pessoas. Uma pessoa chegar ao pé de ti em Angola e dizer eu vim da missa, não suscita o risinho de escárnio que suscita em Portugal. É normal, as pessoas vão à missa, isso faz parte. E portanto, quando chegam aqui, passarem a frequentar uma igreja também não é uma coisa que lhes pareça estranho. E portanto, o que é que acontece? O que é que vai provavelmente acontecer a prazo? Nós estamos a tentar resolver os problemas demográficos com imigração. Isso é o discurso dominante. Isto não é uma teoria da conspiração do Joãozinho. Isso está a ser dito pelo PSD, que está no governo. Isso está a ser dito pela CIP, que é a principal confederação patronal. De facto, existe a convicção de que nós temos um problema de natalidade e que a solução para o problema de natalidade é a imigração. Vai haver um great replacement. Não acho que vai haver um great replacement, a questão não é essa. A questão é que a prazo nós vamos de facto ter uma fatia de população de origem imigrante bastante superior àquela que tivemos nos últimos 800 anos. Isso não é uma coisa mirabolante, é um facto, é uma questão de fazer contas simples. E essa população está a ser integrada, em boa medida, por igrejas evangélicas. E isso vai ser um problema complicado quando nós pensarmos no que é que vai ser a política portuguesa de 2040 ou de 2050. Como é que nós vamos estar? Que partidos é que vão estar a exercer o poder aqui? Porque não vão ser partidos de esquerda. Os partidos de esquerda fazem muita conversa de defesa dos imigrantes, etc. Mas depois, na hora da verdade, na prática, quando é preciso integrar esses imigrantes, quando é preciso ajudá-los a ter um emprego, ajudá-los a ter uma casa, ajudá-los a preencher papéis, eles não estão lá. Mas os pastores estão. Mas as associações ligadas às igrejas evangélicas estão. Mas essa rede está. E quando essa rede está, essas pessoas depois ficam, obviamente e inevitavelmente, extremamente agradecidas, porque lhes arranjaram uma creche para os filhos, porque lhes arranjaram um local de trabalho, um médico, o que quer que seja. E portanto, o prestígio que essas organizações vão conseguir vai ter consequências políticas para o futuro. No meu tempo não era assim. No meu tempo os conservadores eram minifundistas. No futuro parece-me muito provável que muitos conservadores vão ser descendentes de imigrantes. Portanto, eu não estou com isto evidentemente a dizer que se deva começar a fechar as fronteiras, build the wall, não é esse o ponto.
O que eu estou a dizer é que a imigração, como está a decorrer, e não, para não falar demasiado tempo, também não vou falar depois da imigração islâmica e de como a imigração islâmica também pode, porventura, cair neste mesmo caminho, porque eu não estou a ver ninguém a tratar da população islâmica, de integrar a população islâmica em Portugal. Eu vejo ou uma direita que diz muito mal da população islâmica, ou uma esquerda que faz o virtue signaling de que gosta muito de muçulmanos, mas depois quando organiza festas contra a islamofobia, estas festas têm guns e essas festas têm cerveja, duas coisas que um muçulmano não pode nem sequer estar perto, quanto mais consumir. Eu não sei quem é que vai fazer o que quer que seja com a população islâmica, mas com a população que está a ir para as igrejas evangélicas, isso vai ser um problema complicado no futuro. Portanto, a esquerda, mais do que dizer temos de trazer imigrantes porque eles vão resolver os problemas da segurança social, etc, etc, tem é de se preocupar em como é que integra esses imigrantes e como é que garante que esses imigrantes não se transformam nos futuros votantes ou nos futuros pais dos votantes do Ventura do século XXI. É muito isso. Epá, e por conversas várias que já tivemos sobre estes assuntos, vocês sabem qual é que é a minha posição, principalmente em relação à comunidade evangélica, que a vejo como profundamente conservadora e a avançar uma série de agendas profundamente conservadoras, apesar de, como vocês analisaram e disseram muito bem, portanto, o divórcio faz parte, não é? Há toda aquela propaganda na missa de tipo, casamento é para a vida e tipo, não é dissociável, ou como é que é a cena. Mas depois a realidade é que a maior parte das pessoas estão... Há muitos divórcios. O divórcio é uma coisa cada vez mais recorrente na nossa sociedade e acabam por... Como a Igreja Católica teve que fazer ao longo de toda a sua vida. Uma coisa é aquilo que diz e depois outra coisa é a realidade. Então, e ajusta-se, não é? O pessoal vai fazendo aqui um golpe de cintura para ajustar. Vocês, a parte dos grandes números, já mais ou menos a fizeram toda e fizeram a análise muito bem. Eu se calhar deixo agora aqui um espaço que vocês, quando quiserem, saltem para o comboio e mandem a vossa chalaça. Eu vou deixar aqui a parte, se calhar, da convivência diária. Portanto, eu tenho 45 anos, cresci no centro de Lisboa, num bairro tipiquíssimo de Lisboa, e vivo em Almada. O que é que eu vejo aqui de diferenças, o que é que eu vejo aqui de grandes coisas, principalmente em relação à migração? Eu lembro-me quando andava na escola primária, havia um negro na escola, tipo, não havia mais ninguém. Havia mais negros lá no bairro, mas eram poucos. Tinham era outras idades. E hoje em dia um gajo vai a uma escola primária na zona da Grande Lisboa e vês vários negros, vês nepaleses, vês azeris, vês cazaques, vezes chineses, vezes... e havia um chinês que era o meu melhor amigo na altura. Nunca mais o vi, infelizmente, mas pronto, era um gajo bué da porreiro. E esta dinâmica mudou completamente. Principalmente, mais uma vez, vamos falar de a Grande Lisboa, o Distrito de Setúbal, o Porto. Eu não sei muito bem como é que está em Braga, se vocês souberem, digam qualquer coisa. Mas vejo que também já há mudanças significativas em cidades como Aveiro, como Évora, como ainda mais pequenas, Montemor, Vendas Novas, Santarém, coisas por aí. Portanto, já há uma população migrante que não só veio para trabalhar, mas já tem filhos e filhas na escola, o que é toda uma nova alteração que não havia de antes. E isto deixa as pessoas profundamente irritadas, porque passámos aqui do final do século XIX e início do século XX de uma sociedade praticamente homogeneamente branca, católica, a falar português, sem outras línguas à mistura, até com os dialetos regionais, que isso sim, eu confesso, no meu tempo havia e agora não há e tenho pena, porque gosto bem de dialetos e das pronúncias, mas infelizmente está-se a perder, mas pronto, há de vir outra coisa qualquer. E isto, as pessoas, ou a mentalidade conservadora é muito no sentido de as coisas têm que ser como eram. E o eram, tudo bem, isto às vezes é um bocado mais fluido do que o que parece, mas é a essência da ideia.
Quando eu era pequenino, o mundo era assim, portanto, eu agora, quando os meus filhos, os meus netos são pequeninos, o mundo tem que continuar igual àquilo que eu tinha. O que, pá, por si só não é um problema, mas torna-se um problema quando se começa a tentar impedir o óbvio. Eu lembro-me de viajar, pá, eu sou um gajo que gosta de passear muito em Portugal, eu lembro-me de ir ao Porto e ver meia dúzia de negros na rua. Portanto, uma coisa tão simples como ir à segunda maior cidade do país já alterava completamente a população. Isto na minha adolescência e nos meus 20 e poucos anos. Eu lembro-me de ir a Braga e ver 3 negros. Ia a Évora e não via negros. Ia a Aveiro e não via negros. Ia a Leiria e não via negros. De vez em quando em Évora, por exemplo, via ciganos, mas não via mais ninguém de outro grupo. Ia a Elvas e via espanhóis, mas tipo, epá, espanhóis em Elvas e portugueses em Badajoz, é população nativa, lamento. E hoje em dia vou a estas cidades e vejo outras crianças, vejo adultos, vejo adolescentes de outros grupos étnicos, de outros pontos do mundo, trazem os seus hábitos, trazem as suas tradições, seja a música, seja a roupa, seja a comida. E isto afeta bué as pessoas. Porque, lá está, até uma coisa tão simples como, mais uma vez, das 500 conversas que a gente já teve, uma coisa tão simples como ir a um restaurante, não é? E em que tu sabes que há bacalhau com natas, há o bitoque, há a saladinha, há a sardinha na grelha, o bacalhau assado e coisas do género. E tu de repente chegas a um restaurante chinês e não só os gajos comem com pauzinhos, o que é ótimo e eu adoro comer com pauzinhos, mas eu vejo que há bué de pessoas que chegam lá e ficam atrapalhadas, não sabem. E às vezes, quando são alguns restaurantes chineses, japoneses, de sushi, só trazem pauzinhos e nota-se a atrapalhação nas pessoas, um bocado o pânico de geral do e agora como é que eu como? Para além de que muitas das vezes não conhecem os comeres, não conhecem os cheiros, não conhecem os sabores, não estão habituados ao tipo de especiarias, já para não falar do picante, que é sempre aquela coisa de mas isso é muito picante e um gajo fica naquela do vais ter que provar ou vais ter que ver, e há pessoas com diferentes tolerâncias. E isto são tudo alterações que as pessoas não estão à espera de acontecer. Não é expectável tu virares para um vizinho teu e ofereceres uma cerveja ou um copo de vinho e as pessoas recusarem porque é arame. Não é? Os muçulmanos não vão beber. Não lhes está permitido. Quer dizer, há muçulmanos e muçulmanos. Eu conheço muçulmanos que bebem. Não conheço muçulmanos que comem porco. Mas pronto, parece-me que é assim uma coisa mais vincada a nível cultural. Mas não é, até é um bocado, tipo, se tu vais a uma festa de vizinhança e tipo, o pessoal está todo a beber cerveja, se for preciso, se é só uma coisa de adultos, não vai haver outras bebidas e vai criar aqui um certo mal-estar e um certo conflito. Em termos de religião e religiosidade, estava difícil, dei-me aqui só 2 ou 3 minutos para falar de uma coisa que a mim é pessoal, que é, eu não sou católico, eu sou Wiccan, para quem não sabe, e uma das coisas que eu acho piada é que já celebro o Halloween desde os meus 20 anos, mais ou menos. Portanto, já há 25 anos que faço disso. E é ver a evolução, que é ver, éramos meia dúzia de malucos, que toda a gente na rua apontava e tipo, aquela gente é doida e esquisita e tipo, tem assim um ar um bocado parvo e estúpido. E levávamos bocas, tínhamos um bocado a cena do assédio, felizmente nunca passou disso. Mas para uma coisa que foi-se espalhando. E há bué festas, hoje em dia, pelo menos aqui na zona da Grande Lisboa, há N festas de Halloween para adultos, nas discotecas, nos bares, às vezes até nos restaurantes. O pessoal, é normal as pessoas mascararem-se e irem celebrar o Halloween, e comecei a ver nos últimos anos, para aí, nos últimos 10 anos, em alguns pontos, ainda em Lisboa na altura, havia já criancinhas na rua
a fazer o Doçura ou Travessura. E este ano vi aqui em Almada muitas crianças já há muito essa oportunidade de fazer. E vejo o pessoal ainda na net e mesmo na rua e mesmo nos sítios onde fui com as criancinhas para o Doce e Travessura, porque tenho uma filha. E havia pessoal que, a maior parte das pessoas, ou uma boa parte das pessoas, estava completamente a alinhar na cena e divertiam-se, metiam-se com os putos. E era super divertido, mas havia pessoal que se notava perfeitamente, estava incomodado e que não queriam, e tipo tinham avisos na porta do não batam aqui, não queremos nada, porque pronto, o pessoal não quer, e porque é uma importação dos Estados Unidos, e isto aqui, as minhas provocações habituais, não é? O Jesus de Nazaré é ali aquela cena onde o pessoal é as pescadoras, não é? E o gajo nasceu ali em Belém ao pé dos pastéis. É uma religião que começou aqui em Portugal, claramente, e na Península Ibérica. Poupem-me. Tipo, o pessoal consome, acha que aquilo que não sabe sobre a Segunda Guerra Mundial é os 500 filmes que vê de Hollywood. Acha que aquilo que não sabe sobre a Grécia é ver o filme dos 300. Quer dizer, consomem tudo, consomem a comida americana, os donuts, os cachorros, os hambúrgueres, as marcas das bebidas refrigerantes, consomem as marcas dos desenhos animados para os putos, a roupa, os ténis. E depois, não, espera aí, vamos pôr aqui o limite. É esta tradição, que até é muito mais europeia do que o catolicismo, lamento, mas é. Não, esta aqui é que é a linha, porque isto aqui é que me incomoda. Mas porquê é que incomoda? Incomoda porque, primeiro, as pessoas não querem celebrar e não gostam. Mas depois os putos chegam a casa e ao pai ou mãe, eu quero mascarar para o Halloween porque vai haver festa na escola. E é bué de giro, e vamos levar doces. E então isto é muito chato. Porque tem que arranjar máscaras, tem que mascarar, tem que ir aprender qualquer coisa sobre a cena, porque não é propriamente como no Carnaval e mascaras a criancinha de princesa e chega à escola e vai vestida de princesa e os outros ficam a olhar naquela do porque é que não tens uma máscara de Halloween, porque não tens uma máscara assustadora, que é muito mais divertido. Depois os putos querem sair de casa à noite para ir fazer doçura ou travessura e pedem, e os vizinhos vão, e o pai, o Francisco vai, o Salvador vai, a Margarida vai... É toda esta cena. E depois ainda por cima, pior ainda, que é teres putos a baterem-te à porta a pedirem doces. E tu às vezes, não te preparaste para isso, ou não querias, ou não estavas minimamente interessado nisso, e levas com uns confetis no tapete. Porque não me deixaram ser eu, pronto, para o ano. Eu ensino as criancinhas a fazer outro tipo de travessuras. Pessoal, se tiverem mais alguma coisa a mandar aqui, mais neste registro assim um bocadinho mais light, digam coisas. Sobre o Halloween e sobre o Dia de Todos os Santos, eu lembro-me que há uns 5 ou 6 anos fui com os meus sobrinhos à terrinha fazer o Dia de Todos os Santos, portanto pedir o pão por Deus, e as pessoas fechavam a porta. Portanto, quem se queixa de que as crianças já não praticam a tradição do pão por Deus e se dedicam ao Halloween, comecem a abrir a porta, se calhar. É uma maneira das pessoas, dessas tradições voltarem. As tradições evoluem, as coisas propagam-se, praticamos coisas, muito daquilo que nós achamos que é. Isto fica até o desafio para o Vilela fazer um retrato deste personagem, que eu costumo dizer, se tivesse uma arma de fogo e pudesse viajar no tempo, tivesse só 2 balas, mandava 2 tiros ao António Ferro. E, portanto, muitas das tradições que nós praticamos em Portugal foram se não inventadas, resgatadas de uma certa historiografia mais ou menos enviesada, criada pelo António Ferro, que basicamente criou o folclore, e depois nessa mesma altura outras tradições foram criadas que
teriam de facto algum alicerce em algumas práticas mais ancestrais, mas que são do século XIX, não são de há 500 anos, não são de há 800 anos. Portanto, isto para falar, por exemplo, até da festa dos tabuleiros em Tomar e coisas assim. Essas coisas, nós sabemos a data em que essas coisas começaram e não se perde na noite dos tempos. São coisas que têm datas e que têm pessoas que, resgatando algumas práticas de facto ancestrais, mas que fizeram as suas alterações e os seus enviesamentos, fizeram criaram essas tais tradições. Algumas no século XIX, outras já no século XX, daí a referência ao António Ferro. Portanto, quando se fala de perder tradições em Portugal ou ganhar tradições novas, às vezes é preciso ganhar também um bocadinho de perspectiva. Sul, desculpa lá, então mas tu estás-me a dizer que Tomar tem tradições prévias à Feira Medieval, à Feira do Chocolate e à Aldeia de Natal? Estou chocado, man. Estou chocado. Qualquer coisa anterior ao Festival da Sopa, ao Congresso das Sopas, é ancestral. Claro, tem, e a questão é tudo o que se fez, por exemplo, à volta do Tomar Templário, portanto, Tomar Cidade Templária. Tudo bem que os monumentos estão lá e tudo isso, mas não conheço nenhuma tradição urbana que tu consigas de facto ir buscar ininterruptamente a essa altura. Portanto, todas essas tradições têm, voltando à questão, têm a maior parte das tradições que hoje praticamos, achando que, principalmente muito também no Portugal rural, que achamos têm uma ancestralidade enorme. A ancestralidade delas é o século XIX ou o século XX. Só dizer uma coisa muito rápida em relação a isto, porque também, pá, se a gente começa a falar do António Ferro, estamos aqui até às 4 da tarde. Mas só dizer isto, a tourada à portuguesa, a famosa tourada à portuguesa, que passa por ser uma coisa antiquíssima que já estava cá desde o tempo de sei lá de quem. Pá, a tourada à portuguesa está a primeira descrição de uma tourada à portuguesa, que é prévia à primeira tourada portuguesa que se realizou, ou seja, primeiro foi descrita num livro e depois é que foi praticada. Está num romance do Júlio Dantas, que é famoso por ter sido achincalhado pelo Almada Negreiros, para aí de 1912. E atenção, essa descrição foi feita e depois o António Ferro, nos anos 30, quando o Salazar estava no poder e quando o Franco veio cá pela primeira vez fazer uma visita de Estado, pegou nessa descrição, que era completamente ficcional, e mandou fazer no Campo Pequeno uma tourada inspirada na descrição do António Ferro. Portanto, para vocês perceberem, a tourada em Portugal tem menos de 90 anos. O espetáculo que a gente vê com os cavalos, com as bandarilhas, aquilo existiu pela primeira vez nos finais dos anos 30, quando veio cá o Franco pela primeira vez. E depois agora, imaginem a quantidade de outras coisas que foram feitas nessa onda. Até porque as festividades medievais, as festividades realmente ancestrais, muitas delas não tínhamos propriamente uma descrição pormenorizada, não estava lá um etnógrafo a olhar para a festa do Corpo de Deus no Porto a escrever com pormenor o que é que se fazia. A gente sabe mais ou menos que havia uns andores que levavam um santinho tal e que levavam um santinho tal, sabemos que se parava em tal sítio para as pessoas comerem não sei o quê, mas não sabemos em pormenor o que é que levava um vestido, onde é que se falava, o que é que se rezava, o que é que se dizia. Isso depois foi tudo ao longo dos anos sendo renovado por gerações novas. Todas as gerações novas foram renovando e algumas inventaram coisas do zero. E no século XX, então, inventou-se muita coisa do zero por causa da política de espírito. E, realmente o António Ferro é um dos inventores de Portugal, o que é curioso porque ele existiu há menos de 100 anos. Epá, muito bom. Vamos avançar aqui para o segundo tema programado. E vou fazer aqui só uma pequena alteração maldosa, porque, pronto, o problema foi meu, eu me esqueci. Portanto, vamos falar aqui das alterações nos direitos das mulheres. Aqui a alteração, um bocadinho aquilo que é a visibilidade da comunidade LGBT, e também aquilo que vai ser aqui um tema mais ou menos recorrente, que é as alterações naquilo que é a corte ou o cortejamento
entre pessoas de sexos diferentes ou de géneros diferentes, de pessoas heterossexuais. E, primeiros dados, em 2000 é promulgada a lei que torna a violência doméstica como crime público, portanto já não precisa ser só a vítima a denunciar, e em 2015 passa a dar pena de prisão a palpões, piropos, apesar de eu sinceramente não conhecer nenhum caso, ou também não saber, também não tenho seguido, em que isso tenha acontecido. Tal e qual como as leis de avanço da agenda, dos direitos LGBT, há aqui um papel extremamente importante do Bloco de Esquerda, é inegável, tiro-lhes o chapéu por isso, apesar de todas as críticas que por vezes faço. Mas pronto, João, aqui dou-te a palavra a ti para falares um pouco sobre estas situações. Então, realmente isso é uma coisa que mudou imenso do meu tempo, lá está, para cá. É verdade que nós tínhamos... Eu lembro-me de, nessa matéria, o mundo ser radicalmente diferente. Eu lembro-me perfeitamente de haver tipos na televisão a dizer eu com não sei quantos anos casei e passei a ter uma pessoa em quem podia bater. Eu lembro-me nos anos 90 ver isto na televisão. Portanto, ainda havia uma certa caução até para a violência doméstica e para aquela coisa estereotipada do marido que chega zangado a casa com a derrota do Porto ou do Benfica no jogo de futebol e bate na mulher para despejar a frustração dele. E isso tem sido, nessa questão que estavas a dizer agora dos piropos, isso tem sido encontrado com uma grande resistência. Eu lembro-me quando foi aprovada a lei do piropo, a reação ter sido visceral, quer dizer, as pessoas sentiram que lhes estavam a tirar um direito qualquer. Foi uma coisa bastante caricata, não é? E isso tem que ver com o facto de que nessa matéria, na matéria dos direitos das mulheres e na matéria das diferenças e das hierarquias que se estabelecem entre homens e mulheres e daquilo que os homens podem fazer às mulheres, mesmo em espaço público, aquilo que é considerado execrável e até criminoso, mudou muito depressa e mudou em muito poucos anos. E mudou em contraponto com a experiência passada desses homens e dos homens que eles conheceram, de uma maneira muito simples. Uma boa parte dos homens que viveram essas transformações, que viveram na época em que passou a ser proibido bater na mulher, viveram na época em que passou a ser proibido assediar uma mulher na rua, passou a ser proibido tocar no corpo de uma mulher do nada, no metro, na rua, sem ela ter dito que queria. Vieram de um contexto e cresceram, sobretudo, e isto também não é indiferente, a serem educados por outros homens para a ideia de que eles podiam fazer aquilo. De que aliás, mais do que poderem, de que deveriam fazer aquilo. De que terem aquele tipo de comportamentos era uma manifestação da sua masculinidade. Isto é uma coisa que ainda é mais complicada do que dizer, porque eu acho que isto é uma coisa que normalmente as questões de género são debatidas por razões evidentes, devo dizer, na perspectiva da mulher. Há muito pouca discussão, e se calhar até estamos num sítio privilegiado para termos essa discussão, sobre como é que se constrói a identidade do homem, como é que se constrói a masculinidade e como é que se faz com um certo tipo de comportamentos, seja o tipo de comportamento que é homem tem, não é? E portanto, se tu não fazes isto, se tu não vais lá e agarras, se tu não vais lá e mandas uma boca porca, se tu não vais lá e tens tal ou tal comportamento, nem és homem nem és nada. Quem de nós nunca ouviu esta expressão? Isto depois cria uma situação em que o sujeito quer mostrar aos amigos e quer mostrar aos pais e quer mostrar aos primos e quer mostrar aos vizinhos que é um homem valente, até vai lá e manda umas bocas, mas depois é crime se ele fizer isso. E portanto cria-se aqui uma situação muito complicada em que não se fez simultaneamente, mas vai-se sempre a tempo de fazer, verdade seja dita, o esforço de retirar da esfera pública a ideia de que ser homem é ser labrego, ser homem é ser burguês, ser homem é ter um comportamento
que passa por ser dominador, mas é sobretudo maltratador das mulheres. Pá, assim, todos nós já fizemos imbecilidades, porque todos nós crescemos neste caldo de cultura, portanto, eu estar a fazer esta conversa aqui, até parece que eu sou um santinho que nunca na vida fez asneiras. Já fiz muitas asneiras ao longo da minha vida, como penso que todos os homens que nos estão a ouvir. Mas acho que essencialmente o que é preciso compreendermos é que essas asneiras acontecem porque nós vimos de uma cultura que, mais do que incentivar, mais do que dizer tu tens o direito de fazer, faz uma coisa pior ainda. É uma coisa que, essa sim eu vejo muito pouco discutida, que é, não é que tu tens o direito de ir lá agarrar, é se tu não fores lá agarrar, tu não és homem nem és nada. Isto é uma coisa que pesa muito na formação dos rapazinhos, na formação da sua masculinidade ali, sei lá, a partir dos 11, 12 anos, etc. Quer dizer, e depois deixa lastro, deixa depósito para o resto da vida deles. Portanto, tem havido grandes alterações, e uma alteração que não tem havido, porque depois cria discussões nos paizinhos, têm medo que ensinem o rapazinho deles a não ser um homem a sério, têm medo que ensinem o rapazinho dele o rapaz vai aprender a ser gay na escola, não é? Há muito esse medo da parte de muitos papás. Fica difícil depois discutir em que termos e de que forma é que a gente educa os miúdos que estão a crescer agora para não serem uns jabardos no trato com as colegas e no trato com as futuras namoradas e futuras mulheres que espero eu que venham algum dia a ter. Sendo que o que é preciso que eles compreendam é que se não houver esta sintonização entre a educação que se dá aos rapazinhos, entre o tipo de masculinidade que se constrói na cabeça dos rapazinhos e o tipo de sociedade decente onde nós queremos viver, isso vai-lhes fazer um mal horrível. Se eles crescerem anos e anos a fio com esta dissociação entre o comportamento que eles acham que têm a obrigação viril de ter e o comportamento que a lei determina que eles têm de ter, e o comportamento já agora que as mulheres não aceitam que eles tenham, se houver esta dissociação durante muito tempo, aquilo que nós vamos começar a ter e que já estamos a começar a ter agora, não é um problema futuro e eventual, é um problema real. São estas culturas de MGTOWs, são estas culturas de incels, são estas culturas de red pills, que são sujeitos extraordinariamente violentos, são sujeitos de uma misoginia violentíssima, são sujeitos que se metem depois a cometer inclusive atos criminosos. Nós sabemos dos tais lobos solitários que fazem matanças aqui, ali e acolá, e quantos deles não vinham destas subculturas de merda. Isto já é um problema hoje e, portanto, se nós não fizermos absolutamente nada para o futuro, este problema vai crescer mais ainda. É preciso um esforço que será um esforço coletivo, será um esforço da sociedade toda, para educar os rapazes no sentido de não virem a ser homens como eram os avós deles, porque no tempo dos avós deles, desde logo, eles também deviam ser homens infelicíssimos, porque depois estas coisas nunca são uma coisa só, não é só tu tens de ir lá porque se não és homem não és nada, agarrar o rabo daquela rapariga. Também não podes estar doente porque homem que é homem não adoece, também não podes estar pobre porque homem que é homem desenrasca os seus problemas financeiros, custa o que custar, também não podes pedir ajuda ao teu vizinho, também não podes... E cria uma masculinidade horrível, uma masculinidade extremamente destrutiva da pessoa, que a vai colocar num sítio muito complicado para ela, e sabemos lá nós os problemas de saúde mental que os nossos avós tinham e que nós nunca percebemos que eles não se queixavam. É muito por aí. Portanto, sim, acho que pensar melhor na educação dos rapazitos é fundamental para eles no futuro não só serem pessoas melhores, mas não serem pessoas extremamente frustradas e achar que a solução para os problemas da vida deles é o Bolsonaro. Yeah. Sim, e é já uma boa porta de partida para o ponto 3. Então, falar aqui um bocado daquilo que vejo e daquilo que conheço. Lá está, eu sou aqui um bocadinho mais velho, não é por muito, mas sou um bocadinho. E a evolução que foi, eu ainda me lembro, eu ainda sou do tempo em que o Manuel Luís Goxa era um senhor muito heterossexual que fazia, era cozinheiro e tinha um bigode ali a homem na televisão, não é? Eu vi o Manuel Luís Goxa a ser cozinheiro e nos programas de culinária que ele fazia, ou nas rúbricas, já não me lembro. E hoje em dia, com todos os seus defeitos, ao menos o senhor
está fora do armário e está bastante assumido e diz as coisas, e não é só ele, quer dizer, passou a haver uma visibilidade enorme, principalmente nos meios urbanos, não vamos falar das aldeias, até porque é um contexto que desconheço. Agora, a nível das cidades, há bares, há discotecas, há sítios que têm anunciados cá fora, já vi inclusivamente em estúdios de tatuagens, a dizer zona amigável ou amistosa para LGBT. E lá está. E de antes, aquilo que acontecia era tu saías do armário ou alguém apanhava-te a mexer nos genitais de quem não devias, ou aos beijos com quem não devias, supostamente, não é? Com quem não devias, supostamente. E o resultado era levares um enxerto da porrada, que se não te matasse, o melhor a seguir era fugires da aldeia e vires para Lisboa ou ires para o Porto. Infelizmente é a história de muitos amigos e de muitas amigas minhas com os quais cresci, pessoas com as quais vivi e convivi, que tiveram que fazer isto, porque eram sapatonas, eram paneleiros, e pronto, era a cura, não é? Era a cura que era dada. E vamos lá ver, há um saneamento na aldeia, não é? Ou há um saneamento na cidade pequenina, em que não há essa gente. Claro que há, claro que houve, claro que viram, claro que sabem que existiram, mas correram com eles à paulada, correram com elas ao pontapé. Portanto, houve esse saneamento para não existir, para haver, mais uma vez, uma sociedade homogénea em que toda a gente é católica, toda a gente é portuguesa, toda a gente fala português, toda a gente é heterossexual, e isto foi feito e de forma muito, muito violenta. Não soube, porque claro, se as pessoas morreram eu não as teria conhecido, mas soube de casos, ou falaram de casos em que as pessoas foram assassinadas, linchadas pela população local, até porque eram muito novas e caíram-lhes 7 ou 8 maduros em cima e pontapés e o caraças. Isto era a realidade com que a comunidade na qual eu me insiro tinha que viver. E hoje em dia é diferente. O pessoal tem as marchas, tem os locais, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, tu quando estás na rua aos beijos ou agarrado ou encostado a alguém do outro género, tu pelo menos já andam de mãos dadas, já dão uns beijos as pessoas quando são do mesmo género, sem grande medo de represálias. O pessoal à noite, aqueles sítios, vamos falar do Bairro Alto e do Príncipe Real, foi os sítios onde eu passei, o pessoal está mais à vontade, não é? Se vires alguém à porta da discoteca, 2 moços quase a tentar provar o isófago um ao outro, tipo, ninguém estranha, não é? Ou 2 moçoilas, já com as mãos por baixo das blusas uma da outra aos beijinhos. É aos beijinhos, não aos beijos. Porque isso das lésbicas não é só moças que dão uns beijinhos de lábios e agarram-se muito quando vão dormir à noite, fazem assim uns abracinhos, não é? Como havia um bocado essa ideia. Isto é uma diferença significativa. E, não sendo mulher e não tendo qualquer experiência como mulher, vejo que é muito mais tranquilo para uma mulher hoje em dia andar na rua. Andar até na rua, porque noto e vejo essa diferença, andar na rua de uma forma mais livre, com mais carne à mostra, com mais partes mais ou menos erotizáveis à mostra. Não estou a dizer andar em topless no meio da Rua do Ouro ou uma coisa assim do género, mas já não há tanto aquela intimidação, porque era isso que havia por parte dos homens. O piropo, a apalpadela, o assobiar. Há sempre gente maluca no meio disto tudo. E havia gente que a ideia era, efetivamente, ter um trilho sexual com isso. Mas a cena era muito mais, como tu estavas a falar há bocado, João, de uma coisa de identificação ao grupo. Estão a ver, eu sou homem. Tu estás a mostrar aos outros gajos que és um gajo bué da macho. Porque mandaste assim umas bocas
a duas moças que passaram ali no sítio. E isto já é muito mais raro de se ver. Eu não estou a dizer que a situação é ideal ou que as mulheres podem andar tranquilamente, principalmente à noite, por exemplo, infelizmente, em alguns sítios, porque é triste, mas é a realidade. E correm outros riscos que nós não corremos necessariamente. Depois, por outro lado, como é que isto afeta o cortejamento, não é? Nos casais ou nas tentativas de casais heterossexuais. Seja com o surgimento de novas coisas, como as apps de encontros, seja com portanto, o não poderes, porque aquilo que se dizia muito, eu conquistei a gaja, parece que foste assaltar um castelo, tipo de armadura e espada, ganda maluco. Mas efetivamente era uma coisa de intimidação e de subjugação quase desde o início. Se nós formos ver às vezes as descrições, são de quase stalking, que eu já ouvi várias, e a mim faz-me confusão, do estar lá sempre e do eu pacto uma vida, eu pacto isto, eu pacto aquilo. Não pode ser a mulher a pagar, porque isso depois um gajo fica com uma vagina, não é? É perigoso. E coisas do género. Mas é toda uma tentativa de... Pedro, se fosse tão fácil, toda a questão da questão médica das pessoas transgênero já estava resolvida, se fosse assim tão fácil. É uma das questões que é sempre contraditória, que é qualquer homem que saia minimamente do padrão da masculinidade, és uma gaja. Um fulano, neste caso já a fulana, portanto, assume-se como transgénero. Sou transgénero, o meu género é feminino, apesar de ter sido atribuído masculino à nascença. Não, nunca serás uma mulher, és um homem. Acho que a solução passaria por dizer às pessoas trans, no caso às mulheres trans, para beberem soja. E aí o pessoal de certeza que ia partir do princípio que são mulheres. Pelo menos parece-me ser esse o critério, não é? Sim. Eu sou uma mulher, não, mas eu bebo soja. Então está bem. De certeza que eu vejo este episódio de Monty Python a acontecer. A acreditar no as coisas são contraditórias nessa parte, que é tu, como, enquanto homem heterossexual, cisgênero, todo esse conjunto de coisas, se cais fora de qualquer uma dessas performances, arriscas de ser classificado como mulher, como sendo pejorativo. Mas se de facto tomas essa decisão, não querendo dizer que isto é uma escolha, mas se de facto tomas a decisão de sair do armário como tal e dizer, não, eu sou transgênero, afinal já não é assim, afinal já não é assim tão fácil. Sul, já que estás embalado, vá, sei que tu. Seguir com várias. Primeiro para a questão pessoal, portanto, eu neste caso tenho pele no jogo, como dizem os americanos, porque eu casei depois de conhecer a minha esposa numa app de relacionamento. E é uma das coisas que eu acho fantástico na forma como se faz a avaliação do impacto social das apps de relacionamento, é que parece que só os extrovertidos é que contam nessa avaliação. Quando se fala, já não se faz acordo como se fazia antigamente, já não sei o quê como se fazia antigamente. Meus amigos, havia pessoas que antes das apps de relacionamento não estavam a fazer de maneira diferente. Simplesmente não estavam a fazer nada. Simplesmente não acontecia. Portanto, só por aí colocar o travão nesse às vezes moralismo que vejo nessa avaliação das apps de relacionamento, e depois também na questão que eu também não posso dizer que sou um grande exemplo em termos de screen time e de saúde digital, mesmo nesse campo também. Mas as pessoas que dizem as apps de relacionamento fazem com que as pessoas não se consigam apegar, eu sei o quê. Eu acho que as pessoas ainda sabem tomar decisões. Portanto, se as pessoas
se há uma ligação, se há uma conexão, se a partir daí, se a conexão existe na vida real e o que está do outro lado das apps de relacionamento, desinstala-se, pronto. Como dizia o outro, como dizia aquele meme antiquíssimo, como é que cyberbullying é real? Desliga o computador. Isto não é bem assim, mas é quase. Pronto. Isso é uma das coisas. Outra questão, quase nesta direção, que é também tangencial, que é o pessoal que diz que por causa do Me Too, agora, e isto o Me Too vem na sequência de tudo aquilo que vocês têm vindo a falar, agora já não se sabe como é que se há de fazer acordo, como é que se há de contactar. Agora tens que viver com as mesmas preocupações que um homem introvertido. Habitua-te. E isto não é para dizer que os homens introvertidos ou os nerds ou o que seja que for são uma espécie de exceção às questões da masculinidade hegemónica e do machismo e do sexismo, mas há algumas queixas de um certo conjunto de homens em relação a estas grandes alterações que parecem ser mesmo o tipo de queixa de fecharam o porto não sei das quantas, já não posso ir ser pirata. A maioria das pessoas não são piratas, ou há um conjunto de pessoas que nunca foram piratas. Portanto, há aí um conjunto de coisas que são muito interessantes de analisar nesse ponto. E aí, claro que há alterações, houve alterações, as coisas não são iguais ao que eram antigamente. Dizem mesmo que eventualmente a maior parte dos novos relacionamentos atualmente vêm de facto das aplicações. A questão é, será que as pessoas estão a viver esses relacionamentos de forma saudável? Será que conseguem fazer bem essa separação entre o mundo virtual e o mundo real? E será que onde é que está de facto a acontecer a socialização na vida real? E aqui até vamos fazer a tangente com outra questão, que é quem está a dominar a socialização na vida real atualmente vão continuar a ser as igrejas. Portanto, voltamos à questão das igrejas evangélicas, e o que ainda existe de igreja católica fica com um quase monopólio dos tais terceiros espaços e da possibilidade que as pessoas têm de ter algum tipo de socialização fora do mundo digital. Muito bom. Acho que vamos agora falar aqui do nosso último ponto, que é as alterações portanto, na socialização e educação das crianças. E aqui, como único dado, vamos pôr que em 2007 passou a ser crime bater em crianças e deixou-se de poder fazer isso. E aqui vou eu arrancar com o tema. Acho que todos nós, de uma forma ou de outra, quando éramos miúdos, se não depois corrijam-me, levámos uma palmada, ou uma chapada, ou alguém levou com um chinelo a voar pelo outro lado da sala ou do corredor, dependendo das casas. E efetivamente estamos aqui, somos adultos funcionais, temos as nossas vidas e não sei o que é isso. Se calhar algum de nós ficou com algum registro menos positivo, mas pronto, também não levei uma vez uma palmada, pronto, fiquei traumatizado para o resto da minha vida. Mas efetivamente não é uma coisa que seja desejável na educação das crianças, principalmente quando, pelo que eu me lembro, o pessoal que levava palmadas com regularidade, aquilo não funcionava, não é? Porque pronto, tu passas a fazer as coisas não é para te portar bem, é para evitares levares uma palmada ou pior. Mas desses casos, dos casos mais extremos, acho que era de fugir um bocado, porque isso, é mau demais. E pegando naquilo tudo que nós temos estado a falar, e como eu disse já aqui há pouco tempo, ou agora, neste programa, portanto, eu tenho uma filha, e acho piada ver portanto, o contexto não só multicultural, que é a escola onde ela está,
e que tem crianças muçulmanas, tem crianças evangélicas, tem crianças hindus, e acho piada ver que, por exemplo, dentro daquilo que é a comunidade muçulmana, a postura é mais do, não venham implicar comigo. Eu tenho véu, as raparigas, por acaso são poucas, e geralmente é as mais velhas. Há algumas que parece que já estão a deixar, ou pelo menos não me parece que estejam a usar ou irão usar como as mães usam, que andam muitas das vezes com niqab em vez de hijab, para quem não sabe a diferença. Portanto, o hijab essencialmente é para tapar o cabelo, e todo o cabelo, enquanto que o niqab já cobre o rosto, e mais ou menos fica só com os olhos à vista, desculpem. Portanto, já não as vejo tão tapadas como as mães, o que é uma evolução interessante e a manter-se, acho que será uma coisa gira de ver a acontecer. Essa desradicalização, ou essa... nem é desradicalização, porque se alguém anda a acontecer-se na rua não vamos dizer que é radical. Ou essa interiorização mais da religião, como acontece no mundo ocidental, em vez da externalização em que tu tens que mostrar a toda a gente que tu cumpres com as regras e com as normas sociais do grupo, senão serás excluído. E vejo exatamente o movimento contrário por parte das crianças evangélicas, em que são particularmente, às vezes até ostensivas, naquilo que são as regras que elas próprias obedecem ou têm que obedecer e que querem impor às outras colegas da escola, como não mostrar o umbigo, estamos a falar de crianças pequenas, não é? Não andar de top e coisas do género. O que para mim é uma absurdidade completa, e acho que isso não tem lugar nenhum na nossa sociedade. Não que acho que toda a gente tem que andar com micro-biquinis ou coisas assim do género, mas tipo, há de dar liberdade. Tipo, se as pessoas querem mostrar a barriga, mostram a barriga. Se queres andar de biquíni, andas de biquíni. Se queres andar de fato de banho, andas de fato de banho. Se queres andar com uma roupa tapada e a disfarçar-te as curvas todas, é contigo, não tem nada a ver com isso. Mas este tipo de imposição de normas eu estou a ver muito mais a partir por parte da comunidade evangélica do que por parte da comunidade muçulmana. E parece-me ser uma coisa mais ou menos frequente até com amigos que também têm crianças noutras zonas. Parece ser mais, e até em outros países na Europa, parece ser mais uma questão, parece haver um padrão, e é o pessoal evangélico que faz mais este tipo de imposição de normas logo desde pequeninos, enquanto os muçulmanos por norma deixam-se estar, não deixando de existir, que efetivamente aquelas coisas que já se viu às vezes de pessoal a tentar, geralmente gajos, não, temos é que pôr aqui nesta rua tens que passar tapada, e pronto, para mim lá está, isso mais uma vez entra naquela parte em que é das coisas que eu não quero que aconteça e que irei combater com todas as formas que conseguir. Agora, isto é uma alteração muito grande, porque muita gente foi criada e educada a levar porrada. E aprendeu que a forma de educar e malhar os putos é malhar nas crianças. E de repente isto não se pode fazer. E tu podes ir parar à prisão por causa disto. Portanto, o que é que tu fazes? E nota-se que há uma certa desorientação às vezes com algumas pessoas que se sentem perdidas, e depois vêm coisas como, ainda agora um dos gajos do Trump que foi eleito para uma posição lá, que veio fazer o discurso, se lembrares do nome depois diz, que eu sei que tu segues mais isto do que eu, e tal, acho que foi o Vance, o pai chegou a casa e a filha portou-se mal e o pai vai dizer a partir de agora, filha, tu portaste mal e vais levar umas palmadas, a spanking. E isto eu não vou mentir, não vou dizer que vai-me doer mais a mim do que a ti. Não, eu vou ser honesto e vou dizer, vai-te doer, mas é para te corrigir. E é este
a reação conservadora. É vamos voltar atrás e vamos permitir que casos, e aqui sim vou falar dos mais extremos, depois sejam mais populares, como o caso da outra miúda em Setúbal que foi espancada pelos pais até à morte, ou a outra desgraçada que lhe tiraram com água a ferver para cima, porque depois onde é que pões o limite, não é? Se a dor é suposto, é quando mata, então e se ficar só em coma? Então e se só partir uns bracinhos ou umas perninhas? Já aceitamos, não é? E isto é um disparate, porque as crianças não precisam de levar pancada para aprender, não é? As crianças já têm vários ensinamentos de dor. As crianças, quando caem, magoam-se. Epá, é uma coisa estranha, meu. Mas elas caem e magoam-se. Às vezes não se apercebem. Eu vejo pela minha. Mas outras vezes apercebem-se. Epá, e de olhos e sabem que, pá, se voltarem a fazer aquela coisa que levou ao trambolhão, se calhar não é a melhor ideia. Em relação às criancinhas, eu agora estou nas ciências da educação e, pá, tenho algum... mas não estou a lidar com nada, tem a ver com crianças. Mas, de qualquer das formas... O que é que eu posso dizer em relação a isso? Que realmente isso é uma outra coisa que mudou imenso do meu tempo. Sim, é isso que estavas a dizer. A questão do castigo físico, quer da palmada, quer de coisas mais complicadas do que uma palmada só, quando eu tinha, sei lá, 8, 9, até menos anos que isso, pá, era completamente consensual, não havia nenhuma discussão. Aliás, seria perfeitamente esquisito, bizarro, e olhar de lado um pai ou uma mãe que dissesse eu nunca na minha vida vou bater no meu filho. As pessoas ficavam, então, mas como é que tencionas educá-lo se não estás a colocar a hipótese de lhe bater, se não estás a colocar a hipótese de o castigar na pele, não é? Se ele fizer determinado tipo de asneira. E realmente isso hoje não está em cima da mesa, pelo contrário, isso hoje seria considerado crime. E é mais uma daquelas coisas, um pouco acho que à semelhança do que eu estava a dizer há bocado sobre a masculinidade hegemónica, é uma outra coisa em que a lei avançou, mas depois a sociedade não avançou ao mesmo ritmo, no sentido em que as pessoas não estão, do que eu conheço, pelo menos uma boa parte delas, e eu não tenho miúdos na família, eu não tenho assim muito contacto com crianças, a não ser os filhos de amigos, que normalmente são pessoas, pelo menos eu não imagino nenhum amigo meu a bater no filho, não consigo sequer supor tal coisa a acontecer, mas a impressão que me dá, de uma forma geral, do discurso público, é que, sim, mas então, e que outras coisas é que se podem fazer para educar uma criança que não consistam em dar-lhe uma lambada se ele não se cala, não consistam em dar-lhe um safanão se eu lhe disse para não mexer numa coisa e ele mexeu. Há uma certa falta de instrumentos para como é que se lida com essa situação. Lá está, houve uma série de coisas que foram sendo resolvidas pelo trajeto da lei e tinham de ser resolvidas, e atenção, tinham de ser resolvidas pelo trajeto da lei. Não é... Eu gosto muito das pessoas que tentam resolver estes assuntos. Não, isto tem que se resolver com a educação, está bem. Mas enquanto a educação funciona e não funciona, se não houver uma lei a proibir, os comportamentos vão continuar a reproduzir-se. Tem de haver uma parte de atuação pelo lado pedagógico, certo? E tem de haver, por outro lado, uma intervenção pelo lado penal, porque as coisas têm que se ir resolvendo de um lado e do outro. Agora, de facto, o lado pedagógico disto está muito longe de estar concretizado, porque eu considero que depois também há um outro problema, que é, existe muita validação social ainda para utilizar a violência contra os miúdos, porque existe uma hierarquia entre adultos e miúdos. E porque não se quer aceitar a perspectiva, e até certo ponto isto não está completamente errado, de que um adulto é uma coisa e um miúdo é outra coisa. Não se quer aceitar a ideia de que não se quer fazer um nivelamento, nem que seja um nivelamento pequeno, entre os dois lados. Existe ainda uma certa percepção das crianças como sendo pessoas que, como estão a ser educadas para um dia mais tarde virem a ser adultos, para já não têm creches, para já não têm direitos, para já não têm... não têm que ser acauteladas, porque quem está a educá-las sabe melhor do que elas aquilo que lhes está a fazer e porque é que lhes está a fazer
o que quer que lhes faça. Só que depois é como tu dizes há bocado e com toda a razão, quer dizer, a calibragem deste tipo de coisa é dificílima de fazer. Mas o pai é que sabe. O pai é que sabe, se o pai achar que deve queimar o filho com uma ponta de cigarro ou pôr as mãos do filho em cima de um disco do fogão porque ele andou a mexer em coisas que o pai disse, eu já te disse que não era para mexer naquela gaveta. E eu estou a descrever coisas que aconteceram com amigos meus quando eu andava na escola, coisas que eles me contaram. Houve pais que lhes fizeram isso. Portanto, epá, se o pai acha que o limite é este e se o pai é o decisor do limite, epá, a coisa pode ir muito longe, muito depressa. De modo que sim, tem que haver de um lado, tem que haver de um lado uma lei que diz não se faz, tem que haver do outro lado, e esse é o ponto fundamental, pá, uma educação que faça com que a sociedade, de uma forma geral, não encare estas coisas como coisas que podem acontecer. Tem de haver uma deslegitimação social dos comportamentos, que é uma coisa pá, muito complicada de se fazer. Passa pela escola, mas a escola não chega. Passa pela comunicação social e a comunicação social também não chega. Passa pelas comunidades locais, pá, pelas associações, pelos grupos, pelo que quer que seja. E isso vai ser extremamente complicado. Epá, e é um processo histórico no sentido pleno do termo. É uma coisa que vai demorar muito tempo, é uma coisa que vai ter avanços e que vai ter recuos, que vai ter resistências, que vai ter pessoas a dizer que estão a tirar o poder aos pais, estas coisas que a gente volta e meia ouve, não é? O Estado quer substituir a família na educação das crianças e as famílias vão deixar de ter poder sobre as crianças e qualquer dia tiram os filhos aos pais. Esta conversa já existe e vai ser cada vez mais preponderante. Aliás, voltando a um tema que estávamos a falar há bocado, um aspecto em que esta conversa é cada vez mais preponderante é na questão LGBT, né? A ideia de que o Estado pode substituir-se aos pais e se identifica que uma criança tem um problema qualquer ligado à sua identidade de género que exige um determinado tipo de tratamento, um determinado tipo de não sei se tratamento será a palavra exata, mas enfim, um determinado tipo de acompanhamento médico, exige o consumo de medicamentos, exige intervenções cirúrgicas, o que quer que seja, o Estado pode sobrepor-se aos pais e dizer vocês com as vossas convicções, sejam elas quais forem, discordam disto, mas nós temos uma fundamentação técnica, científica que nos diz que este miúdo, este adolescente, esta criança, se for o caso, precisa ter este tipo de acompanhamento e vai ter porque quem decide somos nós. E isto já cria uma grande tensão de o Estado estar a sobrepor-se aos pais na hora de lhes tirar a autoridade sobre os filhos nestas matérias. E se as coisas começarem a avançar também na questão do bater e do não bater, vai surgir também este discurso, vai ser uma resistência que eu consigo antever com certa facilidade. Epá, mas não vale a pena evitar. Estes processos não vão acontecer de uma maneira indolor, não vão acontecer sem resistência de parte nenhuma. Aí, quando se entra na questão da educação dos filhos, da educação das crianças, e nessa grande questão se a violência, os castigos corporais fazem ou não fazem parte da educação, e reforçando o que vocês já disseram, a alteração, a mudança foi dramática nos últimos anos. E muitas famílias ainda se põem naquela questão de que, como o Vilela estava a dizer, vai o Estado se sobrepor às famílias nestas questões, isso tudo. O que eu acho que é importante também destacar é que, em grande parte, o que tem que acontecer é que os casos extremos nunca poderão voltar a ser justificados como sendo uma questão de disciplina que saiu fora de controle. Por exemplo, ao se proibir na lei a disciplina por castigos corporais, deixa de poder ser usada como justificativa num caso extremo, por exemplo, num caso em que uma criança ou morre, como já aconteceu várias vezes, ou tem lesões ou irreversíveis ou relevantes, ou simplesmente relevantes, se essa situação acontece, ninguém pode vir dizer foi por causa de uma questão de estava a educar o meu filho e isto passou do controle. Não pode ser assim, não pode continuar a ser assim. E, portanto, quando as pessoas se queixam que o Estado vai entrar em minha casa para controlar a forma como eu educo o meu filho,
Na maior parte das vezes, se bem que a questão dos sistemas de proteção de menores e da forma como funcionam pode ter algumas coisas que se lhe digam, mas na maior parte das vezes o Estado já só entra na casa das pessoas quando a casa das pessoas já extravasou há muito tempo. E aí temos situações em que é preciso, de facto, estabelecer, colocar barreiras, tornar bastante óbvio o que é aceitável e o que é que não é. E aí temos um caminho a fazer, como o Vilela estava a dizer, primeiro mexemos na lei, depois a educação vai-se fazendo e as alternativas têm que ser colocadas e as coisas têm que ir sendo ensinadas, sim, e não vai ser fácil e vai continuar a ser difícil, mas vai ter que ser feito. É toda uma alteração que envolve vários pontos da sociedade e sim, temos que falar nessa parte da sociedade. Nós, enquanto sociedade, temos de decidir o que é aceitável e o que é que não é aceitável, ou pelo menos não é que temos, é o que acontece, não é? Nós decidimos de uma forma ou de outra. Eu acho que a conversa foi boa, temos aqui um bom tempo. Se alguém tem assim algumas ideias finais que queira apresentar, força aí. Não tenho assim muita coisa para dizer, senão voltar a fazer a minha propaganda do costume de que ananás na pizza é intolerável e, Foda-se, e man. segunda. Não vou perder nenhuma oportunidade num podcast teu de dizer isto. Para ananás na pizza, jamais. E sim, o podcast que agora estou a fazer chama-se Portugal Contemporâneo. Procurem no YouTube. Para já ele está só no YouTube, depois vou tentar meter no Spotify e noutras plataformas, mas é basicamente isso. É fazer publicidade. Saúl, e tu? Uma nota final sobre algo que eu ainda sou do tempo em que é uma coisa que podemos um dia também analisar, poderíamos ter um episódio inteiro para fazer, é como é que os anti-imperialistas se tornaram reacionários e os progressistas se tornaram neoliberais e pró-imperialistas. É uma coisa muito interessante para analisar. Começa se calhar em 2008 ou até um pouco antes. Eu ainda sou do tempo, eu sou do tempo da guerra do Iraque, eu sou do tempo em que toda a esquerda progressista coalescia à volta da oposição às guerras imperialistas, à volta da defesa dos povos ainda colonizados ou em, ainda sujeitos a situações de vítimas do imperialismo americano. E como é que passámos a um ponto em que, portanto, ser pró-LGBT passou a significar ser pró-americano, ser anti-americano passou a significar ser reacionário. Como é que isso aconteceu? Porquê é que aconteceu? Porquê é que deixámos isso acontecer? Como é que foi tão fácil e tão rápido esse processo? Quanto até a notas culturais, acabei de ler há pouco tempo o American Prometheus, portanto, a biografia, são 800 e algumas páginas de biografia do Oppenheimer, que deu origem ao filme ao filme com o nome dele, portanto, Oppenheimer. Recomendo, quem tiver tempo para ler. É um calhamaço, mas para quem está politicamente ativo e quer saber um pouco mais do que é que foi a esquerda americana naqueles anos, o que é que de facto significava ser um intelectual de esquerda, um cientista de esquerda no contexto da Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra Fria, e porque é que tudo isso foi desaparecendo, porque é que foi tão fácil também destruir a esquerda americana daquela altura. É um livro interessante para compreender esses processos. Pronto, e o mundo muda, há de continuar a mudar. O importante é que continuemos a construir alguma coisa que seja um pouco melhor do que o que temos até aqui. E uma das coisas boas que aconteceu recentemente em termos de mudanças é que tivemos pela primeira vez um caso de terrorismo estocástico, de facto, dirigido a um membro da elite capitalista. É algo que também devíamos, talvez
talvez merecesse um episódio inteiro. Ou se calhar vais ter que cortar esta parte para não entrarmos numa lista qualquer. Não me pareceu que tivesse nada que fosse listável. Mas sim, é de assinalar que houve essa situação e foi recente, portanto foi esta semana. E pronto, o senhor, olha, teve um encontro infeliz, digamos assim. Mas pronto, a internet parece discordar com a parte da infelicidade. Saberemos lá porquê, nós nem vamos hipotetizar para já sobre isso. Em jeito de conclusão final e porque, eu já estou a pensar com a barriga e com o estômago. Há coisas maravilhosas das mudanças e das alterações culturais e das alterações da sociedade. Não é que todas as alterações sejam boas, muito longe disso. É só ver, por exemplo, pegando assim na nossa história, a queda de Roma e a disfunção que foi depois a Europa sobre os bárbaros. Mas temos coisas maravilhosas da multiculturalidade, como o ananás na pizza, lamento João, as migas de coentros e até a francesinha, para te atentar ainda mais contra a tua identidade. Que tanto quanto sei... Nem vou dar essa frase de identidade na resposta. Só que eu tenho a dizer. A francesinha não é influenciado por um gajo que tinha estado em França ou na Suíça, é que tem uma certa influência da cozinha francesa, não é? Pelo menos... É uma invenção estritamente portuense, mal. Foi claramente uma coisa inventada aqui, sem influência de ninguém, mas que é isto? Pronto, peço desculpa. Então pronto, a francesinha eu retiro da lista, mas os coentros eu nunca vou retirar nem a canja de galinha. Vá, pessoal, muito obrigado pela vossa participação, foi um episódio bastante divertido. Em relação aos desafios Saúl aceitos, vamos falar depois desta época natalícia e de fim de ano, porque o pessoal não tem tempo nem disponibilidade. Muito obrigado aos dois e até um próximo episódio.